pode transformar não somente a forma de habitar os imóveis, mas também pode transformar as cidades como um todo, Propósito e mercado imobiliário. A gente está falando de sociedade. que sejam projetos onde as pessoas tenham orgulho de ter participado. Temos sim feito um trabalho de repensar esse mercado? Ou você se imagina junto com uma corrente que acha que não, que dava para pensar mais ou usar mais? Bem-vindo a mais um episódio do Rethink Talks, o podcast que não está interessado em verdades absolutas, mas em sim questionar alguns paradigmas, algumas ideias do mercado imobiliário como um todo. A ideia nossa aqui é trazer ideias de novidades, pensamentos e leituras de mundo e de mercado que talvez você não encontre por aí. E para isso eu sempre tento trazer aqui pessoas queridas, amigos e aqueles que têm repensado o mercado imobiliário. Hoje nossa conversa é com alguém que enxerga o valor onde muitos só veem desafios e que está liderando uma verdadeira transformação no coração de São Paulo. Para isso, eu recebo aqui Maxime Barkatz, fundador da Ilion Partners, referência em retrofit e investimento de impacto urbano. Maxime, é um prazer ter você aqui hoje com a gente. Bom dia, Gustavo. O prazer é meu. Legal. Maxime, a gente se conhece há praticamente 15 anos já. Acho que no início você ainda baseado na França, na Inglaterra, você já frequentava o GRI de lá, etc. E um dia você veio aqui conhecer o Brasil. Eu lembro que você veio num dos primeiros, se não foi talvez o primeiro Brasil GRI, o evento que a gente faz aqui todo ano no Brasil. E eu olhava para aquilo e falei, será que ele vai fazer aqui com tanta coisa acontecendo na Europa, né? E você aqui. Mas antes da gente entrar nesses detalhes para entender essa sua vinda da França para cá, você morou em Londres também até 2013. Me conta um pouco da Ilion Partners. O que que vocês fazem? Vocês são uma incorporadora, fazem retrofit, como eu falei na minha introdução, mas conta um pouquinho disso, depois a gente vai contar um pouco da sua história. Claro, então a Ilha é uma empresa que eu fundei em 2014, aqui em São Paulo. É uma empresa, uma gestora de investimento, e ela está especializada em o que a gente chama de gestão ativa. Basicamente, poder trabalhar de maneira ativa, intensa, um prédio, um imóvel, para obter o melhor valor possível. Na prática, isso passa muito por obras, por retrofit. Então, a gente acaba resumindo a Ilion como uma empresa de retrofit, mas a gente se enxerga como uma visão maior. Às vezes, o retrofit é necessário, mas às vezes o problema do imóvel é uma questão de comercial, de posicionamento, de uso, de problemas administrativos diversos, jurídicos. Então, a gente quer ser uma casa especializada em pensar esses ativos de forma 360 graus e de forma intensiva. A gente tem atuado em São Paulo, a empresa atua 100% em São Paulo, não tem feito projetos fora daqui. E atuamos assim, de maneira preponderante no centro da cidade. A empresa, o DNA da Ilion, eu diria que é o centro. A gente tem saído do centro, tem feito alguns projetos em outros lugares, mas realmente o centro onde a gente está enxergando esse potencial principal dessa gestão ativa, essa necessidade de olhar esses prédios com um novo olhar, né? Uma região mais antiga, que passou por altos e baixos ao longo das últimas décadas, e a gente acha que onde reside um valor grande para um ator especializado como a Ilion. Legal. Atualmente temos feito 23 projetos ao longo desses 10 anos. Ao todo representa mais de 100 mil metros quadrados de imóveis, né? 115 mil metros quadrados, e um valor de patrimônio assim, ao redor de VGV, o valor patrimonial, batendo quase R$ 1 bilhão. Muito legal. É interessante que dentro do modelo de negócio da Ilion, vocês não fazem esse retrofit para venda, é bom deixar isso claro.
Vocês hoje têm essas unidades sobre a gestão dessa gestora, né? E paga esses dividendos para os investidores, ou seja, dentro do modelo proposto de multifamily, que é algo, de certa forma, que ainda engatinha no Brasil, mas lá fora já é bem tradicional. Sim, olha, não é 100% assim, a gente tem feito projetos para venda, temos um, inclusive, agora em andamento, na Vila Olímpia, fizemos 2 projetos na Barra Funda para venda, um no Centro Antigo. Então, a gente tem um histórico de ter feito os projetos diferentes, projetos residenciais para venda, laje corporativa, fizemos um hotel, mas realmente a empresa, eu diria até por um pouco por acaso, não era uma estratégia inicial, né, da empresa, e a estratégia da empresa é realmente essa questão da gestão ativa, mas a gente acabou sendo levado pelo mercado de multifamily, desde o primeiro projeto, inclusive primeiro projeto da Ilion em 2014 foi de multifamily, foi bem 2014. precursor, era um projeto que fizemos para um fundo na época que chama Sequoia, então não era assim, o nosso projeto, mas a gente viabilizou esse projeto para eles. E assim, desde então, a gente tem realmente aprofundado essa estratégia multifamily, a gente tem desenvolvido uma prática profissional na Ilion, e atualmente estamos com um portfólio que é assim, ainda pequeno em número de unidades, são 600 unidades, 8 prédios, mas que tem crescido ano a ano e que está se nos empolgando bastante, na verdade, para virar um player relevante assim, no mercado. Não, considerando para números brasileiros, é um número bem interessante, sim. Exato. Quando a gente olha os números americanos, por exemplo, Uhum. a gente seria um player de bairro, né, com 600 unidades. Mas aqui, com o mercado novo, a gente tem Legal. uma relevância, com certeza. Muito bom. Eu acho que um podcast que se propõe a repensar e questionar algumas coisas do mercado imobiliário, falar de multifamily, falar de retrofit, são coisas novas que a gente tem visto por aí. Antes de continuar aqui, eu vou entrar em detalhes de viabilização financeira, de gestão disso aqui, dos desafios, oportunidades. Mas antes de entrar nisso aqui, eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal, deixe seu like aqui. A ideia é que esse conteúdo que é feito com tanto carinho, com tanta curadoria para vocês, que possa chegar a mais pessoas, e tudo que eu preciso é do seu like, que você se inscreva no canal também, compartilhe também para aquele que pode se beneficiar dessa conversa aqui, que eu tenho certeza que vai ser muito boa. Mas antes da gente falar desses detalhes aqui da operação, etc., desse repensar um pouco a visão para o centro de São Paulo, eu acho que por trás de toda empresa tem o empreendedor, tem o cara que está ali, né? E é interessante que no Brasil a gente ouve muito isso. Olha, não, mexer com retrofit, aprovação, prefeitura, é corrupção, é dificuldade, e eu não estou dizendo que não é isso, né? Mas é uma loucura imaginar que muitos brasileiros, acho que eu sou um deles, fugiria desse desafio, porque eu acho muito complexo. E a gente pega um cara que sai lá da França, que estava depois na Inglaterra, que decide vir para o Brasil para se meter nisso. Cara, explica pra gente aqui. Sabe que bastante gente pergunta isso nas reuniões, realmente pessoas estão me olhando Esse estranho, cara assim, é o que que você... louco, isso é exato, normal. exato. Não, eu não considero que esteja louco. Bom, primeiro, você falou do GRI, eu tenho uma relação de intimidade com o GRI, porque eu comecei a trabalhar no setor imobiliário em 2006, na França, e na época o meu chefe, ele não gostava de eventos, não gostava assim, desse tipo de evento, e ele me colocou aí, na época assim, eu via isso como um prestígio muito grande de fazer parte desse GRI. Então, na verdade, a minha carreira inteira eu fui nos GRI, desde o primeiro dia que eu comecei a trabalhar com o mercado Que imobiliário, honra. 2006. Eu fui nos GRI em Paris, principalmente, mas também em Londres e outros lugares. E efetivamente, eu vim na primeira edição do Brasil, porque na época, se não me engano, era talvez 2010, né? 2010. Ainda morava lá, mas eu tinha esse desejo de voltar a morar no Brasil. Eu estava, assim, tentando me animar, tentando encontrar algum caminho. Mas olha, o Brasil para mim é um país que eu descobri, não nada me predestinou a vir aqui. Minha família nunca tinha viajado à América Latina, eu não tenho família, assim, origens específicas do Brasil ou de qualquer país latino-americano. Eu, quando comecei a estudar, eu quis viajar, quis explorar. Eu acho que ficou uma coisa muito forte assim, quando eu era mais novo, né, com 18 ou 20 anos.
E eu, na verdade, comecei a viajar mais pela América Latina, fiz um monte de viagens de lazer. Aí, quando era na hora de fazer um estágio, eu fui fazer um estágio na Argentina. E o Brasil veio também nesse período de estágios. Eu vim aqui em 2003. Vim inicialmente para um estágio de 3 meses, numa agência de propaganda. E acabei ficando 2 anos. Acabei tendo uma experiência muito rica na época. Eu passei um ano aqui estagiando, trabalhando. Fiz um intercâmbio da Faculdade Getúlio Vargas, aqui em São Paulo. Eu fiz também um mestrado de História do Brasil, que tinha feito uma graduação em paralelo dos estudos de administração. E aí eu aprofundei isso aqui, fui morar em Recife durante 6 meses. Enfim, eu tive os 2 anos, Imersão. uma imersão, os 2 anos muito transformadores para mim, realmente. E voltei porque eu acho que eu tive medo na época de ficar aqui. Apesar de ser não tão distante, acho que o mundo era bem diferente. O Brasil ainda não, talvez não estava tão integrado na economia mundial como está hoje. Era uma época que a internet ainda não era tão desenvolvida, né? Então, eu achava um pouco estranho eu estar aqui no Brasil quando todos os meus amigos estavam lá tipo, em grandes bancos, Isso era etc. 2005. 2005. Quando 2005. Sim. Enfim, decidi voltar, mas aí eu comecei a minha carreira no segmento imobiliário. Mas, sinceramente, assim, o Brasil quase que me arrependi o primeiro dia que eu voltei, assim. E fiz coisas muito legais lá na Europa, acho que foi um período excelente, mas sempre tinha algum gostinho de, eu queria voltar para o Brasil. E lá na Europa você criou seu business, você vendeu, foi isso? Então, Área primeiro eu de fui galpões. executivo, né, de uma empresa, de uma REIT lá na França. Retail, para quem não conhece, são os fundos imobiliários de lá, O fundo imobiliário, exato. grosso modo. E aí, depois eu fundei a minha empresa em 2009, no momento da grande revolução da crise de 2008, muita coisa mudou. Tive uma oportunidade de iniciar o negócio e eu vendi efetivamente esse negócio em 2013. Então, aí nesse momento, acho que foi o momento que realmente encerrei a possibilidade de voltar para o Brasil. A empresa que comprou a Áurea, na época, era uma empresa na Inglaterra. Eu me mudei para lá, para Londres, para trabalhar lá, e gostei muito de Londres, uma cidade que eu não conhecia tanto. E assim, foi um momento realmente que eu pensei, bom, o Brasil não será para essa vida. E aí, enfim, os acasos da vida, a aquisição não foi tão bem sucedida quanto eu teria gostado, e me convenci, assim, rapidamente, no primeiro ano da aquisição, de sair de lá. Então, eu saí, assim, poucos meses, na verdade, menos de um ano depois de entrar, e aí vim para o Brasil. Eu já Legal. casado, na época, assim, achei que era meio um momento do destino, e desse momento não tinha mais um motivo para não vir. Porque sempre tinha uma boa razão para não vir, né? Decidiu Mas arriscar. aí era um momento de transição, de qualquer maneira ia ter que ser uma novidade, então eu vim aqui para passar um ano sabático, na verdade, no primeiro ano, Uhum. e a vida foi acontecendo aqui E quando você chegou no Brasil, você certamente testou algumas hipóteses do que poderia funcionar ou não para o mercado imobiliário. Imagino que era um mercado que você já estava habituado, você já tinha experiência. Eh, mas como que você chega em montar uma empresa que vai olhar para uma área que em 2014, 2015, ali lá atrás, era ainda muito incipiente se imaginar no centro de São Paulo? Tinha alguns movimentos cool, que era mais ah, artísticos acontecendo, mas efetivamente como investimento imobiliário e acreditar no poder público que falava que ia ter legislação, incentivos, que ia facilitar a aprovação e tal. Como é que foi esse processo seu de entrar nisso aí? Olha, eu acho que o centro de São Paulo hoje, e de forma geral, os centros de cidades no Brasil, acho que representam uma oportunidade de investimento que é histórica. Não necessariamente em termos de retornos, mas em termos de impacto. Eu acho que hoje tem alguma coisa acontecendo que é muito, muito importante, que pode transformar não somente a forma de habitar os imóveis, mas também pode transformar as cidades como um todo, e até vou dizer, até ter um impacto social até grande. A gente está falando aqui de modelos de cidades que estão entrando, de uma certa forma, em conflito. A gente tem as cidades do Brasil, elas foram crescendo rápido, e São Paulo especificamente, que eu conheço, cresceu muito rápido. Era uma cidadezinha, né, nos anos 30, 40,
e depois de algumas décadas, 2, 3 décadas, é uma megalópole, uma das maiores cidades do mundo. Então, esse desenvolvimento ele foi feito a todo vapor, né? E de forma imperfeita, como qualquer coisa que acontece de Rápido, forma tão rápido, né? E talvez ainda mais num país como o Brasil, que não tem, eu acho, um poder centralizador muito forte, poder público muito forte. Talvez, sem conhecer, mas tenha acontecido esse tipo de desenvolvimento mais recente na China, de forma mais planejada. São Paulo foi uma cidade que se desenvolveu de forma não tão planejada, muito por vontade, por iniciativas privadas, que pessoas que foram desenvolvedores e empreendedores foram criando lugares, criando bairros, etc. Então a cidade ela tem esse movimento de espalhamento ao longo de décadas. Durante muito tempo era o que as pessoas passaram a querer. Acho que teve Uhum. uma cultura do projeto novo, do bairro novo, de morar. Moderno, né? Dessa vida moderna, exatamente, que até era dos arquitetos modernos, né, dos Uhum. anos 50, 60, essa vida pendular, ir de carro para casa, morar pertinho dos passarinhos, ir para o bairro funcional de escritório, etc. Eu acho que esse modelo ele entrou em colapso já faz tempo, com a questão do trânsito, evidentemente, que as pessoas assim, são mais sensíveis, mas também com a questão da infraestrutura. A infraestrutura urbana em São Paulo não acompanhou, nem muito menos, esse espalhamento, esse desenvolvimento. Então, passou a ter assim, problemas graves de eletricidade, de esgoto, de segurança, de transporte e etc. Então, eu acho que esse modelo, eu acho que ele entrou em colapso e existe agora uma... E vou até além, estava dizendo essa questão social. Esse espalhamento das pessoas em bairros afastados, em bairros monofuncionais, etc., ele orienta até as próprias pessoas, a forma de ser das pessoas. Acho que as pessoas que vivem dessa forma, elas vão ser pessoas diferentes do que pessoas que moram em centro de cidade, vão a pé, fazendo as coisas, etc. Eu acho que a cultura do Brasil inicial, original, é uma cultura de viver fora, de colocar a cadeirinha na frente da casinha, de conversar com os vizinhos. E é uma vida que se perdeu, claramente, nas grandes cidades, né, ao longo desse desenvolvimento. Isso chegou num ponto que eu acho que agora estamos num consenso, num triplo consenso, eu diria, tanto do poder público, que fala, opa, peraí, não estou conseguindo trazer policiais naqueles bairros, não estou conseguindo levar metrô para lá. Da academia, que está analisando isso de uma forma mais estratégica, mais macro, e vendo que esse espalhamento não faz sentido, custa muito dinheiro, tem muito custo em todos os aspectos, ambiental, econômico, etc. Eu acho que o mais importante é que agora as próprias pessoas, e quando eu falo pessoas, acho que consequentemente estou falando de empresas, mas acho que as próprias pessoas já voltaram dessa vontade. Eu acho Uhum. que muita gente vai querer ainda, etc. Evidentemente, uma cidade de 20 milhões de habitantes, não dá também para dizer é assim ou é assim, né? Mas eu acho que tem uma alteração grande cultural, que pode ter várias origens, integração do Brasil dentro de uma cultura mais mundial, acho que agora as informações transitam muito mais, próprio cansaço das pessoas, talvez esses movimentos pendulares e gastar a maior parte do tempo deles em transporte. Então, agora eu estou sentindo um momento realmente de vontade das pessoas de se reapropriarem umas regiões mais densas e de voltarem a morar, a trabalhar nessas regiões. Então, acho que tem uma oportunidade que me parece muito legal, muito bacana, muito excitante de Para participar além do financeiro, né? para o financeiro, porque de ser vamos dizer assim, um ator imobiliário inserido, não vou dizer que a Ilha ou a outra empresa vai transformar São Paulo, acho que seria ingênuo, né? Mas de participar de um todo que é muito maior do que fazer um negócio. E ficar praticamente para a história. Eu acho Uhum. que São Paulo, daqui a 50 anos, é muito difícil dizer como vai ser. Mas existe hoje um movimento forte, não somente de empreendedores imobiliários, mas inclusive de empreendedores imobiliários, para trazer dinheiro, para trazer projetos para voltar nessa cidade. E, em paralelo, existe
E pode continuar a existir até, porque uma cidade desse tamanho pode ter várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas existe ainda o movimento de São Paulo de espalhamento, de novos lugares, de grandes projetos. A gente tem um projeto grande na Zona Sul, do Arco do Jurubatuba, Parque da Cidade, assim, Uhum, existe uhum. coisas acontecendo em paralelo. Inclusive, a gente acaba vivenciando praticamente duas cidades diferentes, né? Quando eu vou numa reunião no Parque da Cidade, assim, eu praticamente tenho a impressão que eu estou indo para uma outra cidade. Então, é muito interessante e eu acho que a cidade precisa também, pelo menos, de olhar para o seu centro, olhar para sua região mais densa e aí não estar inserida nisso. Eu acho que isso é algo que me motiva muito como empreendedor. Acho que, Nossa, evidentemente, a gente tem um negócio, evidentemente, tem que dar retorno para os investidores. Acho que isso é meio o básico, né? Se a gente não uhum. tiver isso, a gente não consegue ter negócio, ter empresa. Mas acho que aqui tem uma coisa que vai além, que dá um vento nas costas, que é muito bom, que é muito É. forte. Eu acho que quem está assistindo em casa aí, ouvindo esse podcast, eu vou fazer isso. Eu vou querer voltar para ouvir de novo essa parte. Porque você falou de tanta coisa, assim, se você parar a pensar, acho que nós estamos acostumados a, mesmo dentro do próprio GR Instituto, a gente tem conversas que a gente vai discutir o preço do metro quadrado, tamanho de demanda, ocupação, etc. Aqui a gente está falando do que eu considero propósito e mercado imobiliário. A gente está falando de sociedade, a gente está falando bastante da forma como a gente pode, de fato, deixar um marco, deixar um impacto na sociedade como um todo e entendendo o mercado imobiliário presente dentro da linha histórica e social das cidades e de que maneira que a gente tem que dançar essa dança. Não adianta a gente Uhum. querer entender que o mercado imobiliário é simplesmente sobre o metro quadrado e sobre o preço que está sendo vendido ou o preço do aluguel. Se você conseguir entender esse recorte social, histórico, você consegue muitas vezes se posicionar de maneira mais clara. Para a sua empresa, para a Ilion, você nota uma relação diferente quando você vai buscar os investidores. Quando você busca os investidores, que eu imagino que tem investidores, family offices, fundos, não sei, os seus financiadores, eles compartilham da mesma visão. Isso tem que fazer parte do DNA, porque um dos grandes desafios que a gente tem, Maxime, é que quando eu converso de multifamily em vários lugares, aqui no Brasil, nós não temos acesso a financiamento. Uhum. Né? Diferente da França, da Inglaterra, onde você conhece tão bem, a gente tem uma questão que o financiamento imobiliário para construção, etc., do multifamily, ele existe. No Brasil, ele é inexistente. Então, te força a captar investimentos num mercado com juros super altos no momento. Como você faz para equilibrar financeiramente esses projetos para que faça sentido? A questão do financiamento de projetos imobiliários no Brasil é muito complexa e é tão complexa que eu acho que, para a gente, pelo menos, acabou sendo uma coisa mais simples. No sentido que eu vim acostumado ao mercado imobiliário que funciona basicamente com dívida, que é o caso da Europa, né? Estados Unidos e Europa é dívida, né? Estados Unidos, Europa é dívida, e acho que o setor imobiliário, se não tivesse dívida, não existiria ou existiria de uma maneira diferente. Eh, então, a gente está vendo projetos na Europa que são projetos que criam pouco valor, possivelmente, né? Uhum, Mas que têm retornos altos pela essa questão da alavancagem barata. No Brasil, eu acho que a gente tem quase que o contrário, assim, a gente, pelo menos nos projetos da Iridium, a gente tem usado muito pouca dívida e a gente tem gerado retorno até similares com retornos que a gente pode ter na Europa, mas de uma maneira muito mais através do valor agregado que aporta no próprio projeto, né? Então, acho que é até curioso isso quando alguém olha. Às vezes a gente fala com investidores de lá, né? E o pessoal olha um retorno aqui e fala: mas eu tenho a mesma coisa em dólares, Estados Unidos. E eu falo: não, realmente, eu tenho a mesma coisa em dólares e também não faria muito sentido um projeto imobiliário desalavancado retorna mais que 20% ao ano, porque chega um momento também que a criação de valor ela tem seu limite. Você está num país que cresce 1, 2, 3% ao ano, uma população que já está estagnante. Então, acho que seria muito assim, exuberante, né? Pode acontecer um outro projeto, criar um valor real assim, muito acima. Porém,
o que eu venho falando para as pessoas é que o retorno no Brasil pode ser considerado mais arriscado pela moeda, pela própria legislação e tudo mais que você comentou, e talvez a gente vá comentar, mas ao mesmo tempo um retorno desalavancado, onde tem de verdade uma criação de valor, né? A gente viu muitos investidores na crise de 2008, 2009, que simplesmente perderam 100% do capital, muitos fundos até de grandes investidores, né, respeitados, porque tinha uma alavancagem de 95% e assim, assim, resumidamente, uma baixa de preço de 5% Come já tudo. torna zero o valor do capital, né? Acho que no Brasil a gente tem um investimento mais conservador nesse sentido, pelo menos na Ilium. A gente tem usado poucos mecanismos de alavancagem, tem alguns, mas representam um LTV pequeno. E a gente tem focado muito em criar valor e ser mais vamos dizer, investimentos mais conservadores dentro de um país que pode ser considerado não acolhedor para investidor estrangeiro em investimento conservador, né? Então, inclusive, a gente tem usado aqui dinheiro daqui, né? Dinheiro local, que eu acho que já é bastante grande, a gente não tem sentido uma necessidade de ir para fora, até porque sempre vem essa questão de comparar duas realidades, dois países, duas moedas, e eu acho que, no meu ver, não aplica tanto, né? Pelo que a gente tem feito. Interessante. Então, só para deixar muito claro, o capital dos seus projetos é um capital doméstico, que está aqui no Brasil, apesar de seus acessos internacionais, você busca esses investidores na sua rede de relacionamento local aqui, correto? Sim, local, a gente tem, eu acho que 20, 25% de estrangeiros, mas que são pessoas que moram aqui, que trabalham aqui, que têm família aqui, às vezes famílias com assim mescladas entre franco-brasileiras, por exemplo, que têm raízes Uhum. aqui. Então, Legal. E aí, quando você constrói esses, reforma, faz esse retrofit, etc., você disse que você tem hoje 600 apartamentos sob gestão. Vocês mesmos fazem essa gestão ou isso é terceirizado? Como funciona isso? a gente começou a fazer isso. Foi uma decisão mais para poder manter a qualidade e o relacionamento com nossos investidores. Então, a gente começou a fazer. O mercado multifamily, ao contrário do mercado de hotelaria, por exemplo, é muito menos maduro. Então, você não tem tantas oportunidades de administradoras, né? Pelo menos não tinha, acho que agora está começando a ter, mas ainda é muito pouco. Então, a gente sentiu que, para a questão de gestão de risco, você não queria depender de um administrador terceiro. Sim, Se você tem um hotel Ibis e você não se dá bem com a Accor, você vai mudar para Holiday Inn ou para Meliá, ou o que seja. A questão multifamily não tem tanta essa possibilidade de você trocar de bandeira, trocar de administradora. Então, a gente desenvolveu por conta própria e foi, assim, eu acho que foi uma estratégia interessante. Uma outra razão para desenvolver foi de aprender também. Fazendo, hoje a gente tem, acho que tem um nível de maturidade sobre entendimento do produto que é muito superior uhum, caso não tivéssemos feito. entendi. Então, Você a traz gente, essas experiências da gestão na hora de pensar no próximo no próprio projeto. projeto, no próprio produto, a gente tem um relacionamento hoje com esses 600 apartamentos, são mais de 1.000 moradores, então acaba tendo muita informação, muita troca, muito Uhum, estresse até, né? Porque você está lidando com pessoas físicas que moram no lugar, claro. mas isso a gente consegue direcionar para ser positivo e para nos Deixa eu ensinar, né, como fazer melhor. Deixa eu fazer uma pergunta com relação à concepção de projeto. Quando você vai fazer um projeto que vai ficar no portfólio de vocês para fazer a gestão desse aluguel, é um projeto diferente do que quando você faz para vender? Necessariamente ou não necessariamente? Não, eu diria não necessariamente, mas a gente tem desenvolvendo um produto de multifamily que é um produto específico, né, com umas certas características de revestimentos, de mobiliário, ou a gente chama de semi-imobiliado, no caso. E nos projetos que a gente tem feito para venda, a gente tem deixado os apartamentos mais no osso, mais assim, no estado Uhum, original. Então, sim, entendi. acabou tendo uma diferença, mas não acho que seja uma diferença estrutural, que a gente Sim, poderia entendi. perfeitamente lançar esses apartamentos para venda também. Não acho que mudaria tanto a concepção. Aproveitando um pouco a sua visão internacional, eu queria entender
O que mais te surpreendeu na sua chegada ao Brasil para olhar o mercado imobiliário? Você veio em 2010 aqui no GRI, conheceu um monte de gente, etc. Mas que você pode citar um ou dois fatos que foram aspectos ou uma surpresa positiva ou uma surpresa negativa da sua chegada aqui. Chegou aqui, o Maxime desembarcou no Brasil. O que você destacaria? Bom, o Brasil parece muito igual ao país europeu, né? Quando você chega em São Paulo, pelo menos, mas é muito diferente. Então, eu acho que acho que você vai entendendo o Brasil, talvez ao longo do tempo, quando você desembarca na China ou na Índia, é imediato, que é tudo diferente. Então, acho que você está mais preparado. Eu acho que é uma coisa até que a gente conversa bastante entre estrangeiros, essa questão de descobrir o Brasil. Até 20 anos depois, a gente ainda está tentando entender, né? Algumas coisas. Mas, olha, com certeza é um país onde as pessoas têm mais abertura que na Europa, nos negócios. E quando eu cheguei aqui, eu não tinha praticamente nenhuma rede de contato. E em alguns anos, eu realmente senti que eu estava progredindo nisso de maneira muito rápida. Acho que as pessoas são muito acolhedoras, pelo menos para uma primeira conversa. Gostam de trocar ideias, gostam de se reunir. Então, eu senti, acho que tem uma clara diferença aqui de cultural entre o Brasil e a Europa nesse sentido. Assim, eu acho que talvez uma consequência disso, mas um outro aspecto, eu tenho sentido as pessoas muito mais animadas aqui. Eu sinto as pessoas na Europa, e inclusive no mercado imobiliário, muito mais blasé, assim, muito mais já vi isso, não, isso não vai dar certo. Eu acho que tem uma coisa extraordinária no Brasil que eu sentia um pouco na Espanha também, quando eu trabalhava lá. Acho que é a priori é bom. O a priori é bom, vai dar certo. Um otimismo. Otimismo. A primeira reação numa nova ideia não vai dar certo. Ok, é bom, vamos em frente. Eu acho que até isso se repercute no próprio cliente, né? Quando eu vejo aqui o trabalho feito pelas incorporadoras, a história contada nos stands. Eu não vivenciei coisas similares na Europa, não conheço alguma coisa equivalente. Aqui as pessoas, os próprios clientes vão se deixando contar uma história, vão se deixando levar. Pode gerar depois umas decepções, mas tem essa vontade de fazer, esse otimismo. E também me impressiona muito a vontade de empreender dos empreendedores brasileiros, né? Eu vejo assim, muito ao meu redor, muita gente que frequenta o GRI, incorporadores, donos de empresas, né, já um pouco mais velhos, já bem-sucedidos, num país de taxa de juros hoje em 15%, acho que assim, seria evidente que essas pessoas poderiam aposentar e não fazer nada, né? E viver muito bem e tal. E não, as pessoas vão e arriscam tudo. Tomam risco. E vão no risco. Então, eu acho que tem esse dinamismo que eu acho que é fantástico. E quando você conversa com estrangeiros que ficaram aqui, né, que gostaram aqui, acho que vai ser provavelmente uma resposta comum, né? Uma outra coisa que eu acho interessante aí no mercado imobiliário é o relacionamento com o poder público. Na França, o poder público, em qualquer cidadezinha, inclusive, mas em Paris, de forma muito forte, ele é um piloto. Você vai ter reuniões na prefeitura com o arquiteto da prefeitura para discutir a cor do tornozelo e o estilo de arquitetura, e o arquiteto a prefeitura simplesmente vai dizer, não, olha, eu não gostei, você não vai fazer esse projeto. Ou as prefeituras lançam lá projetos onde você, para poder comprar o terreno, você vai ter que explicar o que você vai fazer. Não somente vou colocar 20% de moradia social e X% de escritório, mas você vai ter que dizer qual que vai ser o uso do terreno, se vai ser uma padaria, e praticamente o padaria, quem vai ser o padeiro. Nossa, nesse nível. Nesse nível, e tem uma subjetividade. Existe tá ok lá, de que o poder público, ele é o piloto, ele é quem tem a visão. Ele decide e mesmo. ele vai decidir, de maneira até subjetiva. No Brasil, acho que isso é o contrário, né? O Brasil, acho que é um país que tem uma parte burocrática muito maior, não que seja simples lá também, mas o Brasil, acho que é o país da burocracia. Se você preenche as 200
caixinhas, pode fazer uma fachada cor-de-rosa com um escudo marrom em cima da fachada. Não, ninguém vai ter o que falar. Isso eu acho que é muito diferente. Quando eu falo dessa questão subjetiva para as pessoas aqui, as pessoas acham chocante, porque imediatamente vem na cabeça a questão de corrupção, né? E assim, é diferente. Eu gosto também dessa parte de que tem um arquiteto geral, porque permite não ter alguns absurdos que você vê aqui. Aqui eu tenho um exemplo de terreno que tinha uma entrada na Rua Augusta e na Rua Bela Sintra. Simplesmente o endereço Rua Bela Sintra é mais nobre, então o empreendedor construiu um muro de 30 metros na Rua Augusta. Então você, para sempre, praticamente vai ter um muro numa rua muito transitada. Uma coisa que não aconteceria lá, porque não tinha uma lei específica de que não poderia fazer isso. E, ao mesmo tempo, acho que vem dentro dessa questão dinâmica. Aqui em São Paulo, quando você chega em São Paulo de fora, né, você é uma cidade muito diversa, muito arquiteturas, que não necessariamente se conversam, eu acho que faz parte da mágia do lugar também, né? Então, São Paulo desenvolveu esse estilo, né? E eu diria até em qualquer cidade brasileira, sinceramente, que é muito diferente do que você pode vivenciar lá, né? Eu quero falar agora com você de oportunidades dentro do mercado imobiliário como um todo. E aí eu te convido a pensar para além de retrofit. Vamos imaginar aqui que você tivesse dinheiro infinito e pudesse empreender dentro do mercado imobiliário nesse momento. Existe algum setor, algum tipo de área ou alguma oportunidade específica que você considera mais interessante que outras nesse momento? Olha, para mim é difícil dizer que eu pensar tanto numa outra oportunidade do que eu estou fazendo o dia a dia, né? Então, eu diria que a oportunidade, eu vejo a oportunidade nessa cidade densa, nesse centro expandido. Eu acho que tem como você lembrou, né, muitos mitos ao redor da dificuldade de fazer, etc. Quais mitos são esses? Entra um pouco neles para mim. Olha, eu acho que assim, tem mitos e realidades, né? Mas Vamos lá. você, assim, está falando de áreas densas, onde já tem pessoas lá, onde às vezes tem patrimônio histórico lá, onde tem história, né, de forma geral. Então, você entrando num lugar onde já tem gente, você vai acabar tendo mais interações do que se você vai empreender talvez um loteamento no lugar onde antigamente era uma fazenda. Você vai ter que entender o lugar, você vai ter que conversar com os vizinhos, você vai ter que respeitar o lugar de uma certa forma. Então, eu acho que esse é mais complexo. Mas, ao mesmo tempo, sobre essa questão de oportunidade, acho que a cidade, como eu até estava esboçando antes, a cidade ela não se declara. E até eu acho que aqui tem um vocabulário interessante, que as empresas de loteamento se dizem urbanizadoras, né? A urbe, né? A cidade, acho que ela não se declara. Você não fala agora, eu sou o arquiteto da cidade, um pouco como o jogo que a gente jogava quando era pequeno, SimCity, né? Que você criava uma cidade do nada. Eu acho que a cidade ela acontece ao longo do tempo, acontece com essa diversidade de empreendimentos, de iniciativas, de comércios, de públicos, etc. Então, tem um exemplo interessante, assim, em Paris tem um bairro novo lá na região leste, que é o 13º distrito, que é um bairro muito bonito, prédios novos, inclusive de arquitetos famosos, mas lá as lojas não são legais. É um lugar que você caminha lá e enquanto Paris é a cidade das lojas, né? De caminhar, das fachadas ativas, que chamamos aqui, né? É a cidade onde isso é legal. Você vai de loja a loja e tem cada uma tem uma coisa, uma história, um dono, etc, etc. E você vai nesse distrito e de repente é muito frio, são todas lojas de redes, porque todos os prédios pertencem a grandes fundos que, para quem é muito mais fácil alugar uma loja para uma Starbucks do que para um pequeno empresário do café, assim. Então,
E eu acho que o resultado ele pode decepcionar, né? Então, eu acho que a oportunidade de conseguir encontrar a forma de gerar valor nesses lugares não é simples, realmente, não é simples. A gente tem um desafio de aprovações, de poder público, de infraestrutura. Muitas vezes dá vontade, de uma certa forma, de pegar essa folha em branco e cansa, né, antecipadamente até, não só até o retrofit, mas nem somente o retrofit, né? Também o próprio desenvolvimento dentro Uhum. de área densa. Mas eu acho que é onde tem a oportunidade, eu acho que é onde reside aqui eu acho que é onde tem mais demanda hoje do que gente atuando. Inclusive é interessante porque a gente está agora vendo em São Paulo, região central, algumas novas empresas têm pipocado, assim, com empresários muito bons, muito criativos, muito animados com esse propósito, mas é tudo empresa muito pequena ainda. Eu acredito que serão as empresas grandes do futuro. Uhum. Mas a gente vê um mercado onde é muito tomado por atores pequenos. Os atores grandes, consolidados, que têm desenvolvido a metodologia deles, têm muita dificuldade para mudar isso e entrar em centro. Então, acho que tem uma oportunidade grande em termos de retornos, em termos de impacto, em termos Uhum. de quantidade de projetos, né, na região central. Se eu fosse pensar assim, numa outra macro no Brasil, eu diria que é a demografia. A gente tem, assim, em São Paulo, inclusive, talvez uma oportunidade, talvez um desafio, né? São Paulo é uma cidade que não está acostumada a não crescer. Uma cidade que vem ganhando habitantes, milhões de habitantes ao longo das décadas, mas isso é um processo que acabou. Talvez volte, mas agora As acabou, pessoas não têm noção de como isso vai impactar mesmo a cidade, né? claramente acabou. Assim, Uhum. o censo já acabou faz tempo já, inclusive. O censo de 2000 já mostrava um crescimento pequeno, com o censo de 90, 2010 também, eu acho que 2020, até o do 22, 23, até ter uma redução da população na cidade de São Paulo, se não me engano. Então, acho que isso tem um impacto grande. Ainda existe uma movimentação que as famílias, os núcleos familiares, ainda estão em evolução. Os jovens vão morar sozinhos, mais jovens, tem mais divórcios. Então, ainda existe assim, alguns fatores que vão empurrando a demanda, mas claramente a cidade vai lidar com uma questão demográfica, né? Que não está acostumado a lidar. Então, assim, a gente tem um foguete assim, que talvez vai ficar algum momento sem destino, né? Uhum. Porque tem um envelhecimento da população, que é meio uma consequência disso, na verdade, né? Uhum. Porque as pessoas não somente agora, muitas vezes saem de São Paulo porque querem buscar assim, uma qualidade de vida aí, não em subúrbio de São Paulo, mas no interior, numa Uhum. outra cidade. Eh, e tem um envelhecimento populacional, porque as pessoas fazem menos crianças, simplesmente. Então, acho que aqui também tem um impacto grande. No meu ver, assim, hoje o centro é jovem. Quem mora no centro é a pessoa mais jovem. A gente tem poucas crianças, etc. Mas eu tenho uma forte convicção de que a pessoa mais velha também vai se reconhecer nesse estilo de vida. Porque ela também quer morar numa unidade menor, também quer fazer coisas a pé, também quer não fazer grandes deslocamentos, né? Uhum. Então, acho que resolvendo questões assim importantes de segurança, de zeladoria, de talvez qualidade do tecido urbano, eu acho que o centro ele vai atrair também esse pessoal. Saindo um pouco do script aqui, se você me permite, eu acho que eu já ouvi convidados que pensam de duas formas do mercado imobiliário. Numa delas, como um mercado vibrante que sempre busca inovar. A outra leitura, que é um mercado de difícil inovação, de difícil repensar, que é um pouco mais lento, etc. Onde você se encaixa? Você entende que nós, do mercado imobiliário, temos sim feito um trabalho de repensar esse mercado? Ou você se imagina junto com uma corrente que acha que não, que dava para pensar mais ou usar mais? E qual é o segredo para a gente ousar mais? Ó, eu acho que, assim, nesse sentido, eu acho que para mim a grande questão é a questão dos usos. Tá. E aqui, até por essa questão burocrática que eu estava dizendo antes, ah, acho que o poder público está com um grande desafio de acompanhar uma evolução
da forma de usar os imóveis, né? Eu acho que tem uma diversidade gigante de inovações na área imobiliária, a forma de construir, a forma de projetar, a forma de administrar, etc., com as tecnologias. Mas tem uma coisa que está acontecendo já e que não vai deixar de acontecer e é difícil antecipar por onde vai, é a questão de como usar os imóveis, né? A gente agora está num estúdio de podcast, eu acredito que isso era um imóvel que não existia simplesmente 10 anos atrás. Uhum. Então, não existe uma legislação específica de estúdio de podcast, né? As pessoas agora trabalham em home office, né? Então, qual que é a diferença entre um escritório e uma casa? A partir do momento que as pessoas trabalham em home office, muitas vezes se reúnem profissionalmente na casa das pessoas. As pessoas usam apartamentos como hotéis, nos aluguéis de temporada. As pessoas usam o escritório de uma forma totalmente diferente, com áreas de eventos, de encontros, que antigamente talvez não existia, né? Então, a forma de usar muda e a legislação ela não pode ficar engessada com isso. Eu sou advogado de não ter uso das aprovações. Eu não acho que a cidade de São Paulo, que a prefeitura de São Paulo consiga, de uma maneira muito fina, dizer, não, aqui tem que ter escritórios por esse motivo e aqui tem que ter moradia. Eu acho que aqui existe uma necessidade de liberalizar isso, de você deixar as pessoas ocuparem o imóvel do jeito que elas bem entenderem, evidentemente, sempre com segurança, Claro. né? É óbvio. Mas eu acho que é uma inovação que... E aí fica um incentivo a não fazer, a não inovar. Travando muito esse processo. Porque se você vê todo esse processo que vai ser muito chato, então vai sair das caixinhas. É sempre mais fácil falar, não, não pode, faz assim, porque você não Exato. permite... Então, eu acho que tem eu acredito que o poder público ele tem que ter esse poder, essa visão estratégica. Inclusive, teve, né? A gente tem o último plano diretor, ele realmente orientou o mercado imobiliário de uma diretriz, né? Que a gente pode gostar ou não, mas, assim, teve uma visão. Temos que colocar mais gente nos eixos de transporte e vamos, então, facilitar quem vai aprovar lá. Mas depois ele fica muito para trás. E a gente tem muitos exemplos de coisas que poderiam ter sido feitas assim e não foram porque não tinha exatamente onde caber. A gente tem muito debate agora sobre a questão desses aluguéis de temporada, como que aprova, qual que é o uso, se tem que pagar imposto, não tem que pagar imposto. É um assunto difícil. Eu acho que é onde o espaço imobiliário... existe já uma teoria, né, de arquitetura, acho que até antiga, dos anos 80 ou 90, dos espaços capazes. O espaço ele é capaz de receber usos, mas ele não é para um uso específico. Você, ao longo do tempo, hoje tem muita procura por escritório na Avenida Faria Lima. Mas a gente não sabe como vai ser isso daqui a 40 anos, sinceramente. Para quem se acha absurdo isso, eu convido a ir na Praça da República. A Praça da República era, nos anos 60, a Faria Lima. Tinha as pessoas mais potentes do país, mais ricas, mais sofisticadas, construíram imóveis de alto padrão, seja para trabalhar, seja para morar. Tinha avenidas, boulevard, né, muito luxuosos, inclusive mais luxuosos do que se faz hoje. E, assim, agora é diferente. E agora tem um renascimento até por outros usos. Mas se você não deixa as pessoas simplesmente, o mercado, adotar os imóveis de uma certa forma, eu acho que você corre um grande risco de engessar, né? E de deixar morrer áreas. E na própria, isso sim, até tem essa relevância até no próprio planejamento de projeto. Muito interessante. Planejamento de projeto... acho que arquitetos hoje deveriam pensar, e se não tiver mais demanda por uma laje de 3 mil metros quadrados daqui a 30 anos, o que vai acontecer? Como que a gente conseguiria reutilizar esses imóveis, né? Não sei se é tão desenvolvido isso no mercado. Eu acho que não é, e acho que isso está muito em linha com repensar o mercado, em pensar de que maneira a gente vai deixar esses prédios aí que se transformam...
Há pouco tempo atrás eu tive um convidado aqui que me contava como era a Faria Lima algumas décadas atrás, que quando ele ajudou a construir muita coisa ali, que riam, que loucura, tal, né? Então, assim, a gente se esquece, a gente tem muito recorte temporal do mercado imobiliário, sendo que o prédio fica por muito tempo. Então, essa questão de permitir a sua capacidade e não determinar e Exato, amarrar, exato. A né? capacidade realmente, o imóvel ele vai existir daqui a 200 anos, Uhum, né? Até numa cidade mais jovem é difícil ver isso, mas em Paris, para citar de novo, tem prédios lá, muitos prédios do século XIX, século 1850, foi uma década que se construiu uhum, muito, a gente está falando de quase 200 anos, né? uhum, E são imóveis que assim, ainda estão lá e vão ficar lá, a gente não sabe exatamente, né? Daqui a 300 anos. uhum, Mas, sei lá, daqui a 50 anos, 100 anos, então, com certeza os prédios de São Paulo vão estar aí. Então, e os usos podem mudar bastante, né? uhum. Maxime, estamos chegando aqui na reta final. É muito inspiradora essa conversa. Acho que você deixou aqui vários pontos para a gente refletir. Acho que quem está em casa aqui certamente está muito feliz com esses provocares aqui, com essas provocações. Eu acho que a gente não quer sair daqui. Eu brinco muito, falei para você quando eu te convidei, falei, olha, não estou preocupado da gente falar nenhuma verdade absoluta. Se a gente conseguir colocar uma sementinha de dúvida e fazer com que as pessoas olhem alguma coisa diferente no mercado, atingimos nosso objetivo. Eu acho que você conseguiu fazer aqui. Eu queria finalizar com você te perguntando sobre o que é sucesso para você hoje. E aí eu deixo para você escolher se você quer falar de sucesso profissional, como ser humano, como pai, como gestor, como empresário. Mas eu acho que a gente está numa fase em que o sucesso ele é muito visto de uma única forma. Eu queria entender qual é a sua forma de ver sucesso. Uma pergunta que eu me faço, sinceramente, não tenho tanta resposta para isso. Eh, mas, com certeza, para mim, sucesso passa por sucesso profissional, não que seja tudo. E acho que sucesso profissional passa por conseguir fazer projeto viável, impactante, com bons retornos para investidores, assim que sejam projetos onde as pessoas tenham orgulho de ter participado. Você perguntava antes do quanto os investidores são sensíveis aos temas. Acho que eles gostam, não escolhem por acaso não investir em nossos projetos, mas são investidores. Ah, a gente quer ter o orgulho de ter feito bons projetos para esses investidores ter superado as expectativas, mas também para os tomadores, seja os inquilinos, seja os compradores. E a questão da cidade, para mim, é assim, realmente muito inspiradora, muito grande. Eu acho essencial agora, para mim, pelo menos, mas eu estou vendo ao meu redor, acho que tem uma nova geração, assim, nova mesmo, mais nova que eu, que quer isso, quer mudar, quer transformar. E a gente vai ter, acho que a gente vai se surpreender. Daqui a 20 anos, 30 anos, quem vão ser os grandes players do mercado? Talvez não vão ser os mesmos que hoje. Porque Uhum, tem muita vontade. Tem esse pessoal que está vindo aqui com vontade de contribuir, de inovar, de impactar, de fazer coisas que eles acham certo. legal. Muito bom. Bom, queremos receber esses players aqui. Deixa aqui a sua sugestão de quem a gente deve entrevistar aqui, conversar e que tipo de ideias como essa do Maxime a gente pode trazer para o público geral. Maxime, eu quero agradecer sua presença aqui. Um papo muito inspirador, como sempre. A gente conversa nos eventos rápido e eu sempre queria ter um papo um pouco mais tranquilo com você. E é um prazer ter você aqui. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Gustavo. E para Obrigado. você que chegou até aqui, eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo com aquele empresário, com aquele líder que pode se beneficiar dessa conversa. E lembre-se de deixar seu like, se inscrever, ativar o sininho no canal. É um conteúdo feito com muito carinho. A gente faz isso aqui de fato pensando em cidades melhores, em um mercado imobiliário que seja muito mais do que tijolo e metro quadrado, mas que seja algo que impacte a vida das pessoas. Obrigado e até a próxima.